Olá, estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de cidadania e civismo, falando de ética e convívio social. Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete Paulo, deixando a aula mais inclusiva. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje, gente? Compreender a diferença de ética e de moral. São duas palavras aí que talvez a gente, no dia a dia, acredite que elas sejam sinônimos, mas elas não são. Nós temos um conceito para ética e um conceito para moral, e é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Conceito de ética e o conceito de moral. Relembrando um pouquinho, né? Na aula anterior, nós debatemos sobre um documento importante da organização escolar, que é o nosso regimento escolar, né? As suas aplicações dentro da escola, os direitos e os deveres de cada segmento escolar, que vai estar contido neste regimento escolar. Vocês viram a importância da gente conhecer esses documentos que norteiam a nossa vida dentro do colégio, né? Quais são os direitos, quais são os deveres dos alunos dentro de um colégio. É importante que você conheça o regimento escolar, que você leia o do regimento escolar e tenha consciência, né, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer no regimento escolar. No site da CED você encontra a legislação que ampara sobre aí a construção do regimento escolar. Interessante a gente conhecer esses e outros documentos, né? Então, na aula de hoje, o professor Paulo está convidando vocês a discutir o conceito de ética e o conceito de moral. O que é ser ético? O que é ser moral? Vamos lembrar aí, já se apropriar que eles não são exatamente sinônimos, né? Eles são conceitos aí parecidos no dia a dia, mas eles não têm a mesma aplicabilidade. Ser ético é o mesmo que ter uma atitude moralmente correta? Uma atitude moralmente correta, ela é automaticamente ética? Então nós vamos definir esses conceitos, a gente vai entender um pouco desses conceitos, né? Então aqui, ó, Sócrates, né, esse filósofo grego, o primeiro nome importante da filosofia ética antiga. Sócrates que trouxe esses conceitos de ética, né? Foi o primeiro filósofo a trabalhar esses conceitos de ética. Embora a ética seja vinculado aí ao campo da filosofia, ao campo das ciências humanas, ele é um conceito que a gente aplica em outras áreas, como, por exemplo, a ética médica, a ética na profissão do professor. Então ele surge com Sócrates, ele surge na filosofia esse conceito e ele vai ser aplicado em outras áreas do conhecimento, né? A gente ter uma postura ética com relação àquilo que a gente se propõe, uma postura ética, por exemplo, nos nossos estudos, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai realizar uma avaliação, uma postura ética nesses momentos. Então é importante que a gente conheça. Surgiu, portanto, aí, né, lá na Grécia Antiga, com Sócrates, e ele vem trabalhando aí esse conceito ao longo aí desses anos, desses milênios, para a gente entender um pouco sobre ele. Então aqui, ó, ética, ela é definida, olha o conceito de ética aqui para vocês, hein? Ela é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que se vive. A ética, portanto, garante o bem-estar social. É a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Ética vem do grego, ethos, e significa modo de ser. Então, qual é o comportamento ético que a gente deve ter dentro da escola? Qual é o comportamento ético que a gente deve ter na sociedade? Então, ela é um conjunto de valores, a ética, e diferente da moral, e a gente também vai ver o conceito da moral, a ética ela dificilmente vai se alterar ao longo do tempo. A moral ela está relacionada aos hábitos, aos costumes de uma sociedade, aos hábitos e costumes de uma cultura. A ética são esses valores, né, que vai orientar a relação do homem perante a sociedade, vai orientar a relação do homem perante as outras pessoas. Então aí o conceito de ética, e vejam aqui, né, ela vem do grego ethos e significa modo de ser, o modo de ser correto, o modo de ser ético, o modo de ser ético na sociedade. Pessoal, trago uma atividade aqui para a gente fazer. Então, sobre o conceito de ética, assinale a alternativa correta, deixa aquele tempo e a gente volta para fazer a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Sobre o conceito de ética, assinale a alternativa correta. Acredito que vocês não tiveram grande dificuldade em fazer a nossa atividade, então aqui, né? Ela vem do grego ethos e significa modo de ser, né? O modo de ser correto, ético, perante a sociedade. Então aqui, ó, já a moral, vamos falar agora um pouquinho sobre a moral, né? Ela é uma espécie de conjuntos e hábitos e costumes de uma sociedade. Né? A ética, ela estabelece as relações entre o sujeito e a sociedade, entre o sujeito e o sujeito. E ela é um conjunto, como o professor explicou para vocês, a ética, que ela geralmente não muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, não roubar é um conceito da ética que a gente tem aí ao longo dos anos. Agora, a moral, ela é um conjunto de hábitos, de costumes de uma sociedade. Em geral, faz-se um acordo com a cultura de um local em determinado espaço e tempo. Então, a moral, ela pode sim, ao longo dos anos, se alterar, ao longo dos séculos se alterar. Então, a gente vai trabalhar esse conceito. A ética geralmente não se altera, muito difícil a gente alterar valores éticos, porque eles são intrínsecos, né? Eles são dentro do ser humano, enquanto a moral ela é moldável de acordo com o tempo e de acordo com o local em que essa moral se estabelece. Então aqui, ó, normalmente alguns elementos da sociedade vai influenciar a construção dessa moral, como por exemplo a religião, o modo de vida, a cultura. Então a gente vai ter aí essa diferença entre ética e moral. Beleza? Bem tranquilo da gente pegar e acompanha aqui com o professor. A moral é algo construído e moldado através do tempo e do espaço. Então depende do local em que a gente está analisando, depende do tempo em que a gente está analisando, a gente vai ter uma moral. Qual a moral com relação às roupas na década de 1950? Qual era, né, o código de vestimento, por exemplo, das mulheres, dos homens, na década de 50, nós tínhamos uma moral, né? Por exemplo, ali por volta de 1950, o uso de biquíni era proibido na praia, né? Por quê? Porque a moral da época proibia o uso de biquínis. Nós tivemos uma lei que proibia o uso de biquínis porque ela se atentava contra a moral. Então vejam, né, que aí no passar dos anos, hoje, né, na atualidade, a questão de usar biquíni na praia deixou de ser algo imoral, para a gente entender esse conceito que ela varia de acordo com o tempo. E ela pode variar também de acordo com o local. Por exemplo, na Índia, nós temos o animal sagrado que é a vaca. Então você não consome, né, a carne de vaca na Índia, né? Você não tem a moral indiana não permite que a gente se alimente, por exemplo, da vaca na Índia. Aqui no Brasil é comum a alimentação aí ter no cardápio a carne bovina, a carne vermelha no dia a dia. Então vejam como a moral ela varia, né, de tempo em tempo. Como era vista socialmente a mulher divorciada? Né, lá no início do século XX, no ano de 1910, 1920, como que a mulher era vista, a mulher divorciada? Será que ela poderia se divorciar? Como que a moral, a sociedade enxergava essa mulher que era divorciada? Veja que não é um conceito ético, né, é um conceito moral. Houve mudanças em relação à composição familiar, né, aquela família nuclear que nós tínhamos e hoje, que é uma família nuclear, pai, mãe, filhos, e hoje a gente tem uma família extensa, né? A gente tem os avós que em algumas vezes residem no mesmo ambiente que o nosso, os tios. Então a composição familiar ela também vai se alterando ao longo do tempo, a moral com relação à composição familiar, a moral com relação a como a mulher é vista na sociedade, a moral com relação ao código de vestimenta, ela se altera ao longo do tempo, né? Então aqui uma atividade para a gente pensar sobre a moral na sociedade, escreva um parágrafo sobre a construção e a transformação dessa moral. Né? O que mudou, o que permaneceu, como que a moral ela se alterou. Lembre de compartilhar a resposta com o seu professor, com os seus colegas, e a gente já faz a correção dessa atividade.
Pessoal, vamos aqui corrigir a nossa atividade, né? Então, sobre a moral na sociedade, de que você escrevesse um parágrafo sobre a construção e a transformação dessa moral na sociedade. Então, aqui, ó, a moral, para a gente entender, ela é uma espécie de norma de conduta social que indica o que é certo ou errado na sociedade naquele tempo e naquele espaço, né? Devido ao caráter cultural e subjetivo da moral, algo que é permitido em uma determinada cultura, em uma determinada sociedade, em uma determinada moral, pode ser proibido em outra cultura, em outra sociedade, em outro código de moralidade, dessa moral que nós temos na sociedade. Beleza? Trago aqui uma tirinha da personagem Mafalda, né? Então olha o que ela diz ali, ó. Toma, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui, diz para a mãe dela. E a Mafalda continua, e tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. E a mãe da Mafalda pergunta, inquilino? Que inquilino, né? Esse que a gente tem aqui dentro. Que inquilino será que é esse que a Mafalda fala? É a moral, né? Ela pensou em ficar com o troco, foi na padaria para a mãe, mas a moral dela disse que não era adequado, a ética dela, né? Esse valor também não é adequado, não é correto a gente ficar com um troco que não é nosso. Então, uma tirinha para a gente entender aí esse conceito de moral e de ética que está implícito aqui na tirinha da Mafalda. Gente, exemplos de ética. Então, vamos aqui, ó. Respeitar as leis que sejam justas. Né, as leis que nós temos no nosso país, no nosso estado, nosso regimento escolar, ela foi construída a partir aí de uma democracia, de um debate público dos representantes da população. Então a gente respeita as leis que sejam justas, afinal toda lei emana do povo, né? Procurar agir com justiça, né? Você procurar sempre ter uma posição correta, uma posição ética quando a gente toma uma decisão, quando a gente vai agir. Não se apropriar indevidamente daquilo que não é seu, mesmo que a gente encontre, né, no nosso colégio um objeto, né, algo da escola, que se não é meu, eu preciso entregar, né, ali para a pessoa responsável, de repente vão procurar, vão fazer a devolução, então a gente não se apropria daquilo que não é nosso. Não prejudicar os outros, né, esse pensamento ético, será que a minha ação vai prejudicar o outro? Será que eu gostaria que fizesse, né, isso comigo? Então vamos fazer uma reflexão ética antes da gente tomar uma atitude. Respeitar o convívio social. A vida em sociedade exige que a gente respeite o convívio social. Nós somos seres sociais. A gente vive na escola, na família, na sociedade, no trabalho. Então a gente precisa respeitar esse convívio social. E aí, nós temos um comportamento ético na escola? Eu tenho certeza que você tem um comportamento ético, nós professores temos, e a gente tem aí um bom relacionamento, um bom convívio social na escola. Então aqui esse quadro, a gente faz um quadro comparando, né, a definição de ética e a definição de moral, o caráter da ética e o caráter da moral, fundamentação da ética e da moral. Então, esse quadro ajuda a gente a entender esses dois conceitos que, como o professor explicou para você, eles parecem ser iguais e eles têm conceitos diferentes. Então veja aqui, ó, a ética é uma reflexão filosófica acerca dos princípios, né, que norteiam as relações humanas. Ela geralmente não se altera ao longo do tempo, ao longo da sociedade, né? Ser um cidadão ético no Brasil, ser um cidadão ético na Europa, no Oriente, ele continua, né? Quando a gente diz assim, olha, né, não se apropriar dos pertences que não são nossos. Isso é um conceito ético em todo lugar. Já a moral, ele é um código, né, de costumes, de normas que orientam os indivíduos em um determinado contexto. Então vejam que enquanto a ética ela não muda de um lugar, ela não muda de um tempo, a moral vai mudar. O caráter da ética, portanto, ele é universal, né? Ser ético na escola, ser ético na sua casa, ser ético nas relações que você estabelece. Já a moral, ele é um conceito, ele é um caráter particular, ele depende da cultura, da pessoa, do local, da onde a gente analisa essa moral. Fundamentação. A ética se fundamenta na teoria, então nós temos uma teoria que vai dizer para a gente de princípios. Já a moral, ela se fundamenta nos hábitos, no costume, na cultura, no comportamento de um povo, de uma sociedade. Exemplo aqui, ó, de ética bioética, né? A ética médica. Então, os princípios
que norteiam aí o trabalho da medicina, do biomédico. A moral, por exemplo, a moral cristã, né? O que ela traz aí para a gente como moral cristã, quais são os preceitos da moral cristã. E aqui uma atividade sobre moral e ética, assinale a alternativa correta. Vamos então fazer a atividade e a gente volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade aqui, né? Sobre ética e moral, assinale a alternativa correta, né? A ética, ela tem o caráter universal. Ser ético aqui no Brasil é ser ético em outros lugares do mundo também. Bem tranquilo a nossa atividade, né? Então, na aula que a gente acabou de ver, nós trabalhamos aí esse conceito do que é ser ético, esse caráter universal, fundamentado em uma teoria, e a questão da moral, né? A moral, ela tem aí as suas mudanças ao longo do tempo e do espaço, e a moral que existe hoje no Brasil, ela não é exatamente a mesma moral que existe em outros lugares. E a moral, ela muda também, no mesmo tempo, de lugar para lugar. Então, a gente percebeu aí a diferença entre a ética e a moral. A moral está relacionada aos hábitos, aos costumes que são construídos socialmente na sociedade, aí no tempo, no espaço, e ela vai se alterando. Quanto à ética, são valores universais. Tranquilo, né? E a gente vai dar uma sequência aí na discussão sobre a ética e o convívio social. Beleza? Então aqui as nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço a sua participação. Até mais. Tchau, tchau.